Um rápido exercício de imaginação e você me fala se isso faz sentido para você. Imagine que você trabalha para um juiz, você é o braço direito desse juiz, uma pessoa de alta confiança e tem um cargo de autoridade, de liderança. E aí você começa a perceber que as decisões desse juiz e a forma que ele trabalha são criminosas. Não respeita a Constituição, não respeita o devido processo legal, e você começa a perceber que esse juiz começa a escolher alvos específicos que ele não gosta por motivos pessoais e coloca essas pessoas na cadeia. Percebe também e consegue coletar provas de que esse juiz frauda relatórios, forja provas, inventa acusações para prender toda e qualquer pessoa que ele acha que merece ser presa. Um dia, você tem um surto de consciência, não aguenta mais fazer parte desse esquema de perseguição, coleta todas as provas que você pôde. Conversas de WhatsApp, planilhas, tudo você conseguiu coletar, prepara numa pasta e vai fazer uma denúncia contra esse juiz e também entrega isso tudo para a imprensa. Para sua surpresa, a imprensa finge que isso não aconteceu, porque a imprensa tem medo desse juiz, e a justiça, o PGR e as autoridades que deveriam abrir uma investigação, na verdade, dizem que vão prender você. Tagliaferro, isso. Se você achou que eu estava falando dele, eu estava mesmo. Agora, eu sei, aparentemente eu fui colocado em mais um inquérito porque eu estou falando sobre essa situação. Porém, o que eu falo é exatamente o que esse jornalista de esquerda, Josias de Souza, fala nesse vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo, porque aqui ele descreve o que aconteceu. A acusação é de que ele mesmo vazou, né? E houve uma notícia publicada pela Folha que mostra, Fabiola, um procedimento atípico. Ele usa a palavra atípico, porque eu acho que ele também não quer ser colocado no inquérito, nem ser preso, nem receber Polícia Federal, mas um procedimento ilegal. Alexandre de Moraes, como relator de várias investigações, inquéritos no Supremo, requisitava ao Tagliaferro, que era auxiliar dele no TSE, requisitava informações da Justiça Eleitoral que poderiam ser usadas e foram efetivamente usadas em processos que corriam no Supremo. Isso numa atmosfera de grande informalidade, não houve formalização dos pedidos. Era pelo WhatsApp. Simplesmente um magistrado do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo telefonava para o TSE e requisitava dados. Isso foi considerado um procedimento atípico, porque na prática ilegal. Toda vez que ele fala atípico, mas na verdade ele está pensando em ilegal, mas tem medo de falar. O Alexandre de Moraes estava como que escolhendo os seus alvos. Opa, Alexandre de Moraes estava escolhendo os seus alvos. Tudo bem, está indo bem, hein? E essa falta de rito foi muito questionada na época, mas o Supremo achou que não tinha nada demais. A despeito de as mensagens trocadas no escurinho do telefone do Tagliaferro mostrarem que as pessoas sabiam o que se passava. Numa dessas mensagens, o juiz Ayrton Vieira, braço direito do Alexandre de Moraes na época no Supremo, disse para o Eduardo Tagliaferro: formalmente, se alguém for questionar no futuro, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Não vai ficar descarado. Alexandre de Moraes só manda prender. Ou seja, ele mesmo considerava descarado esse procedimento. Mas o Paulo Gonet sepultou o pedido de investigação que foi formulado na época contra o Alexandre de Moraes. Esse detalhe é importante. Paulo Gonet, PGR, que amanhã, dia 12, vai passar por um plebiscito no Senado e os senadores poderão votar se ele continua ou não como PGR. O Paulo Gonet, que virou despachante do Alexandre de Moraes. Para verificar se havia irregularidade ou não nesse tipo de requisição e abriu-se uma ação penal contra o Tagliaferro. Agora vai julgar, muito provavelmente, pela composição da primeira turma, o Tagliaferro vai ser condenado por vazar dados que eram... Agora não se discute a natureza da informação, discute que ele não podia ter vazado. Todo mundo esquece o conteúdo das informações, dos dados. E o que está em discussão agora é o vazamento. Eram dados sigilosos e não poderiam ser vazados, né? Então, vai ser julgado, muito provavelmente vai ser condenado, mas, como disse, permanece a unha encravada. Eram corretos os procedimentos do Alexandre de Moraes? Ele poderia requisitar dados como fez? Eu, por ter feito perguntas como essa,
ou afirmações como essa estão no inquérito. Dessa forma, informalmente, ele era presidente do TSE na ocasião e era ministro do Supremo. Custava formalizar os procedimentos, custava explicar tecnicamente cada requisição. É uma unha encravada, Fabio. Vai permanecer assim, porque o Supremo já considerou que não tinha nada demais. Lá na frente, no futuro. O Supremo considerou que não tinha nada demais, aí agora, bem um detalhe, PGR denunciou ex-assessor de Moraes por obstrução de justiça e violação de sigilo. Fingiu que não se leu, não viu o conteúdo das evidências, das provas, dos prints que ele apresentou dos áudios. Nunca existiu, é como se fosse tudo normal. Tagliaferro agora teve a votação na primeira turma e agora ele é réu. Tagliaferro vai ser julgado pelo juiz que ele denunciou. Ele vai ser julgado pela autoridade do judiciário, na qual ele coletou as provas, onde ele mostra que essa pessoa não respeitou o devido processo legal, escolheu alvos, fez tudo de forma ilegal. Agora, esta pessoa vai julgar o Tagliaferro. Em nenhum, eu repito, país que se diga democrático, isso seria sequer cogitado. Nem sequer cogitado. Alguém que mencionasse uma possibilidade dessa em um país democrático, ela seria extirpada imediatamente da vida pública. Aqui é tratado como se fosse uma coisa normal. Ele denuncia uma autoridade, essa autoridade não gosta da denúncia, finge que as provas não existem e agora cria um processo para prender aquele que denunciou. E até agora que eu vejo da extrema imprensa, só esse Josias, só ele teve a coragem de falar isso em alto e bom som, porque a extrema imprensa brasileira tem medo de falar sobre esse assunto e também ser perseguida por essa autoridade que o Tagliaferro denunciou, que agora está na Itália tentando mostrar lá o que está acontecendo, onde ele apresentou, o povo lá não sabia, que o juiz que está correndo atrás dele tentando derrubá-lo é um sancionado pela lei Magnitsky por violar direitos humanos. Direito de defesa, direito... Assim, todos os direitos que você possa imaginar que são os direitos básicos e fundamentais de qualquer país democrático. Agora, por ter falado exatamente o que esse jornalista disse, foi colocado no inquérito. Eu e mais alguns outros nomes aí. A tal bruxa que o Tagliaferro mencionou, que é a amiga da esposa do Alexandre de Moraes, que se fingia de direita para entrar nos grupos e mandar prints, aquela jornalista que dizia que era assessora do TSE, mas nunca foi, ela fez um pedido lá para que a gente seja colocado em uma outra investigação. Esse é o Brasil, gente. Aí o povo pergunta, tá bom, Gustavo, como é que faz para mudar isso? A única solução que o Brasil tem a voltar à normalidade é fazer a maioria no Senado. A única. O próximo presidente ele vai ser só mais um refém do STF. A única opção que nós temos, a única possibilidade, vislumbre de possibilidade, é fazer a maioria no Senado e, através da maioria no Senado, devolver o STF dentro da caixinha constitucional dele. Se preciso for, talvez, impeachment de um ministro do STF.